O menino salva duas garotas e, como consequência, acaba sendo esfaqueado por um bandido. Ele se sente muito feliz por ter conseguido salvá-las, no entanto, ele morre, mas acaba reencarnando em um outro mundo, no corpo de uma criança de 3 anos. Seu nome agora é Caim. Olá a todos, gostaria de expressar a minha gratidão por alcançarmos a marca de 400 inscritos no canal. É uma conquista significativa e não poderia ter sido possível sem o apoio e o envolvimento de cada um de vocês. Agradeço do fundo do meu coração por estarem aqui assistindo, comentando e compartilhando conteúdo. Muito obrigado por fazerem parte dessa jornada e espero que continuem acompanhando o canal no futuro. Vocês são incríveis. Quando ele acorda, fica assustado com a sua nova aparência, afinal ele detém todas as memórias da outra vida. Sua mãe e Sylvia, a funcionária da casa, ficam muito felizes quando ele acorda, pois ele havia dormido por uma semana. Ele não tem a mínima ideia de quem são as duas. Começa a se adaptar com seu novo corpo e depois ele se espanta e vê que isso se parece muito com o que acontece nas light novels, quando alguém reencarna em outro mundo. Porém fica muito triste lembrando que realmente não sobreviveu, mas conseguiu salvar as duas garotas. E agora a primeira coisa que ele quer fazer é explorar esse novo mundo, mas ele é apenas uma criança de 3 anos, com a mente de um menino que estava no colegial. Ele vai ter que se acostumar por um tempo, pois todos vão lhe tratar como um bebê. Enquanto recebia os cuidados de Sylvia, conseguiu extrair muitas respostas. Seu nome é Caim von Silford, seu pai é Garm, sua mãe Sarah. Tem uma irmã 2 anos mais velha, Heine. Esse é o segundo casamento do seu pai. A sua primeira esposa era Maria, a qual teve 2 filhos, Jim e Alec. Isso faz de Caim o 3º filho. Seu pai é um nobre do alto escalão, um margrave, que tem o seu próprio exército e é ele quem protege a fronteira da sua província contra invasores estrangeiros. Caim fica muito empolgado quando descobre que nesse novo mundo existem monstros, aventureiros e magia, mas Sylvia disse que isso pode levar um tempo e é importante ele aprender a escrever primeiro. Ele decide viver essa nova oportunidade com muita emoção. Na sua outra vida, ele já não tinha mais nada o que perder. A única pessoa que ele tinha algum relacionamento era o seu avô, mas ele já havia falecido há algum tempo. Toda a família está reunida em um jantar, conversando sobre como Caim deve ser um gênio, porque ele já consegue escrever e sabe matemática. O pai diz que é muito bom mesmo que ele se destaque, pois não pode herdar suas propriedades. Então pede permissão ao seu pai para ler livros sobre magia e aprender sobre toda a história do reino. Sua irmã e sua mãe comentam que não é para ele se empolgar muito com a história de magia, pois ele ainda precisa ser batizado para receber as proteções dos deuses, e isso só vai acontecer quando ele tiver 5 anos de idade. Sua mãe acha muito difícil ele conseguir utilizar qualquer tipo de magia até lá. Um tempinho depois, Caim está em seu quarto invocando uma labareda de fogo de sua mão, que quase incendeia o local todo. Sua irmã Heine começou a passar todos os dias em seu quarto lhe ensinando sobre os 300 anos de história do reino de Esword, como o primeiro rei construiu tudo aquilo partindo de um simples aventureiro. O nome dele era Yuya. E chega o dia do batizado de Caim. Ele fica muito emocionado com esse novo mundo, o qual ele havia sonhado muito em sua vida anterior, cheio de prédios antigos, soldados, monstros e o mais importante, magia. Na carruagem com sua família, ele pergunta para sua irmã como é ser agraciada com o status mágico. Então ela abre uma tela de informações na frente dele, onde consta todas as suas estatísticas, inclusive que ela é uma adoradora de irmão mais novo, o que deixa ela com muita vergonha e irritada quando acredita que ele possa ter lido isso. Mas ele disfarça dizendo que só ficou surpreso porque viu que ela tem o domínio de 3 elementos. Heine recebeu a proteção de nível 2 do deus da magia. Os níveis de magia e proteção alcançáveis estão entre 1 e 5. Quanto maior o nível, maior o talento natural do usuário. Então eles vão até o altar de adoração dedicado aos 7 deuses pilares. Sua cerimônia de batizado se inicia. Uma luz muito forte começa a brilhar das estátuas, causando um espanto em todo mundo. A mente de Caim vai de encontro aos 7 deuses. Então ele conhece Zenon, o deus da criação, e Rime, a deusa que governa a morte e o ciclo do renascimento. Ela disse que sua morte foi totalmente inesperada. Se ele não tivesse entrado na frente do bandido, ele simplesmente iria tropeçar, e as pessoas que estavam por ali perto iriam detê-lo, que deixa Caim muito chateado, pois ele nem era necessário para salvar as meninas. Mas os deuses viram isso como uma boa ação. Então o deus do planeta Terra pediu para eles que o reencarnasse em outro mundo. Caim conhece um a um o restante dos deuses. Reno, a deusa da magia, que lhe concede sua proteção, por ele ter se esforçado muito aprendendo magia. Zenon também concede a sua proteção e afirma que o encontrará em breve. Em seguida recebe a proteção de Sarnos, o deus da guerra, que diz para fortalecer suas artes marciais e habilidades com espada. E aparece o deus da tecnologia, Green, falando para ele utilizar os seus conhecimentos da sua vida anterior para trazer mais entretenimento
entretenimento para esse novo mundo. Panan, deus do comércio, concede também a sua proteção para que ele possa usar as habilidades julgamento e caixa de itens. Bela, deusa da terra, também o abençoa com sua proteção. Tem um aspecto único, então é para ele tentar fazer todos os tipos de coisas que puder quando voltar. Zenon se despede de Caim, falando que logo eles vão se encontrar, mas com um sorriso muito engraçado no rosto de quem aprontou alguma coisa com o menino. A mente do Caim retorna ao seu corpo, com todo mundo ainda assustado, pois nunca viram todas as estátuas brilharem daquela maneira. Seu pai acredita que ele recebeu muitas bênçãos e pede para ele mostrar seus status, mas Caim sente um mau pressentimento sobre isso, finge uma dor de estômago e sai correndo dali, e verifica seus status sozinho. Vê que recebeu todas as proteções no nível 10, algo inimaginável nesse mundo, pois o máximo que alguém poderia receber é nível 5. Caim fica desesperado para tentar esconder seus status e recebe uma mensagem de Zenon, que ainda está gargalhando, falando para ele usar a magia chamada ocultar status. De volta na sua casa, eles estão comemorando o 5º aniversário de Caim, então seu pai pede para ver seus status. Todos se assustam com a quantidade de magia que ele possui. Caim havia esquecido de ocultar a quantidade de magia, apenas se preocupou com os níveis das proteções. Seu poder mágico era de 350 mil, sendo que os magos mais poderosos de todo o reino têm no máximo 10 mil. Além disso, ele possui habilidades extremamente raras como caixa de itens e julgamento. Seu pai alerta para ele nunca mostrar seus status para ninguém, pois pode ser que ele seja considerado uma ameaça para o reino. Caim vai para o seu quarto e encontra em sua cama um livro sobre invocações. Ele resolve tentar invocar um animalzinho fofo, então ele vai para fora da sua casa e realiza a invocação, mas em vez de um animalzinho fofo, ele invoca um monstro gigante. Parma e sua irmã estavam por perto. O monstro tenta atacar as duas e ele as defende pulando na frente do ataque e acaba derrotando o monstro. Ele cai no chão, as duas ficam chorando desesperadamente. Ele pensa que aconteceu igual ao outro mundo e que vai morrer, mas ele se levanta e vê que não aconteceu nada e sente que nesse mundo ele realmente pode ajudar as pessoas. Já em sua cerimônia de estreia, Caim agradece a todos por ter chegado em segurança ao seu 5º aniversário. Seu pai pergunta o que ele gostaria de ser no futuro. Ele quer viajar em todos os lugares, aprender tudo que for possível, ajudar qualquer um que esteja precisando da sua ajuda, conhecer todos os tipos de pessoa para que possa conseguir manter o sorriso de quem estiver à sua volta. Ele quer ser um aventureiro. Os 7 deuses estão conversando se foi sábio dar essas proteções para Caim. Zenon comenta que ele precisa aos 16 anos ser o rei do reino, ou melhor, o habitante mais poderoso de todo o continente, porque chegará o dia em que eles precisarão da força de Caim. O pai de Caim contrata tutores para melhorar o seu aprendizado. Millie, uma espadachim rank D, e Nina, uma maga também rank D. Elas irão ensiná-lo durante 3 anos. Logo no começo do seu treinamento, Millie quer avaliar a performance de Caim com espada, pedindo para que ele realize alguns movimentos. Ela fica assustada ao ver como ele é rápido e preciso. Após Nina falar que ele é melhor que Millie, ela o desafia para uma batalha simulada. Caim é muito forte e Millie questiona se ele só tem 5 anos, e os dois continuam batalhando. Nina comenta se ele tem a proteção do deus da guerra. Responde que sim, e o seu pai pediu para guardar segredo. Millie já não está aguentando a pressão que Caim está colocando nela e pede para parar, porque não vai aguentar manter esse ritmo. Ela pede para Nina continuar o treinamento. Agora com magia, Nina tem nível 3 de proteção do deus da magia e vai ensinar o básico a Caim. Caim diz que vai mostrar o que ele já aprendeu lendo livros e conjura uma bola de fogo, em seguida uma bola de água e por fim umas lanças de pedra com um poder muito destrutivo, e ainda brinca dizendo que é só o que ele sabe fazer porque ele ainda está no nível iniciante. Nina fica perplexa por Caim não precisar recitar as magias, nem mesmo os sábios do Palácio Real conseguem utilizar os 3 elementos com todo esse poder. As duas cochicham falando que pode ser que não há nada que elas possam ensinar a ele. Nesse instante ele oferece uma toalha para as duas e vem mais um susto porque ele retira ela de uma caixa de itens. Então elas veem que ele tem a bênção do deus do comércio. Elas desistem de se surpreender porque se ficarem chocadas com tudo que ele pode fazer, isso nunca vai acabar. Caim realmente é um gênio. Elas vão até o pai de Caim pedir autorização para treiná-lo do lado de fora da mansão, pois mesmo com seus 5 anos ele ultrapassa de longe o nível iniciante, tanto em esgrima quanto magia. Se elas o treinarem no nível intermediário, ele pode destruir a mansão. A mãe de Caim dá boas gargalhadas quando ouve isso. Seu pai leva
um susto e fala que esperava por isso, mas não no primeiro dia de treinamento. Do lado de fora do castelo, Nina pede para Caim utilizar uma magia de nível intermediário numa rocha gigante que está na sua frente. Ele usa uma habilidade de parede de fogo que cria uma cratera enorme no lugar da rocha, ao mesmo tempo que arremessa as duas para trás. Ele dá uma risada desconcertada, falando que acha que exagerou. Nina só diz que isso é muito além do intermediário. Mesmo usando uma quantidade enorme de poder, ele não fica exausto, pois tem um valor absurdo de magia. Caim aprende a magia de detecção com Nina, a qual permite encontrar monstros próximos. Após Caim recolher o corpo de um coelho assassino em sua caixa de itens, Millie comenta que está juntando dinheiro para comprar uma bolsa de itens, que faz a mesma coisa que a de Caim, só que tem um espaço de armazenamento muito inferior, e é um item extremamente caro. Então eles lutam e derrotam mais alguns coelhos assassinos. Caim quer entrar na floresta para perseguir um deles que fugiu, mas as duas falam que não é para fazer isso, pois na floresta habitam monstros poderosos. De tempos em tempos saem e atacam os humanos, por isso as muralhas das cidades são muito bem fortificadas. Já em sua casa, Caim abre sua janela de status e fica assustado ao ver que ele já está no nível 8 e se pergunta como isso é possível, pois ele só matou alguns coelhos assassinos. Ele começa a verificar suas habilidades e vê que está ganhando 100 vezes mais de experiência. Já imagina que se alguém souber disso, não vai ser só vigiado pelo estado, vai ser caçado e eliminado. Ele simplesmente quer se divertir, aventurando-se sem muita preocupação com esse mundo, e chama os deuses de estúpido por estarem fazendo isso com ele. Os deuses estão em seu reino, dando muitas gargalhadas a cada susto que Caim leva. Caim e suas tutoras vão a uma guilda em busca de informações para encontrar monstros mais fortes. Ele fica muito empolgado, pois o que seria de um mundo de aventureiros sem guildas? Elas começam a conversar com Rudy, a recepcionista da guilda, que fala sobre um grupo de lobos que caminha pelas redondezas. As duas acreditam ser uma boa opção para o treino de Caim. De repente, um valentão de ranking C e os seus capangas começam a importunar Millie e Nina, falando que elas são de ranking D e tem que fazer o que eles mandam. As duas são imobilizadas, elas pedem para que Caim fuja, mas ele simplesmente dá uma surra muito bem servida nos três. Uma surra humilhante, diga-se de passagem. As duas ficam extremamente agradecidas e admiradas, pois além de habilidades com espada e magia, ele também domina as artes marciais. Caim sorri, dizendo que aprendeu isso nos livros. Então eles continuam seu treinamento na floresta. 3 anos se passaram. Millie e Nina se recusaram a estender a duração do contrato da tutoria de Caim. Assim como ele mesmo disse, os aventureiros não podem ficar presos em um mesmo lugar por muito tempo, mas ele quer agradecer as duas de alguma forma, afinal elas têm sido muito boas com ele nesses 3 anos. Ele se recorda que Millie uma vez falou que queria uma bolsa mágica, então Caim, como se não fosse nada, vai caçar recursos para a produção dessas bolsas. Ele vai naquela floresta de monstros poderosos e abate um monstro poderosíssimo, um ogro de sangue. Ele o derrota como se não fosse nada. Nesse instante, uma labareda de fogo gigantesca sobe no meio da floresta. Todos da província entram em alerta, achando que é um ataque de monstros. Próximo que ele enfrenta é um dragão da terra, que Caim faz a mesma coisa. O derrota e sobe aquela labareda gigantesca de fogo. Então os soldados realmente têm certeza que é um surto dos monstros. Todos vão para o meio da floresta. Os aldeões e soldados, todo mundo entra em desespero. Caim, numa boa, só fazendo seu farm noturno. Ele utiliza um feitiço de teletransporte e some dali. Quando os soldados chegam, só encontram uma cratera e um lenço com o brasão da família de Caim, que ele havia deixado cair. No último dia de treinamento, as duas acompanham Caim, derrotando vários lobos. Ao final do treino, elas dizem que ele se saiu muito bem nesses 3 anos. Ele agradece as duas entregando uma bolsa para cada uma bolsa vermelha para Millie e uma bolsa verde para Nina. As duas ficam assustadas quando ele diz que são bolsas mágicas e foi ele que fez, com os materiais que ele conseguiu derrotando um ogro sangrento e um dragão da terra, monstros que seriam necessários grupos completos de aventureiros nível A para tentar derrotá-los. Ele exagerou muito no presente que fez, pois a capacidade de armazenamento das bolsas é enorme, o que torna esse item um item da classe Tesouro Nacional. Nina diz que se alguém souber que elas têm esses itens, virão atrás delas, mas Caim preparou as bolsas para que se alguém, fora os 3, segurar, elas serão tão pesadas quanto tudo que estiver dentro. Essas características tornam os itens ainda além da classe Tesouro Nacional. Elas ficam com um pouco de receio de aceitar, afinal de contas não ensinaram muito a Caim, mas ele aprendeu como os amigos são importantes e como é divertido se aventurar. E com um lindo pôr do sol, as duas se despedem de Caim, dando um beijo em seu rosto. Algum tempo depois, Caim está em seu quarto, quando seu pai chega falando para ele explicar o que esse lenço estava fazendo na floresta, pois ele liderou um exército de soldados achando que teria um surto de monstros
monstros. Caim explica que usou magia intermediária para lutar contra um ogro sangrento e um dragão da terra. O seu pai quase cai de costas ao ouvir isso, pois um monstro desse poderia destruir uma cidade inteira. Afinal, ele só tem 8 anos, deve conhecer os seus limites. Caim continuou tomando bronca atrás de bronca por um tempo. E muito tempo se passou. Caim está em uma caverna e ele acaba de derrotar um dragão vermelho. Agora ele dá uma olhada em seus status, acreditando que subiu um pouco de nível, mas para seu espanto, sua magia, que era de 350 mil, agora é de míseros 82 milhões. E ele ainda ganhou o título de assassino de todos os monstros e matador de dragões. Caim agora está com 10 anos. Ele e sua família vão para a capital, pois ele precisa fazer a sua estreia. Evento esse que todos os filhos nobres devem passar. A viagem demora uma semana de acordo com seu pai. Isso se não houver monstros pelo caminho. Caim acredita que tem que estar alerta a qualquer ataque para ajudar os guardas. Então ele utiliza sua magia de detecção e percebe que uma batalha está acontecendo a 3 km à frente. Algumas dezenas de monstros cercaram 10 pessoas. Seu pai ordena para que os guardas vão o mais rápido a fim de ajudar, mas eles não vão chegar a tempo. Caim pula da carruagem e utiliza uma magia de vento, impulsionar, e dispara em alta velocidade até o local. Os guardas não sabem se o que passou por eles foi um pássaro ou se foi o vento. Caim chega ao local e vários guardas estão feridos e alguns mortos. Vários orcs estão cercando o local. Caim derrota todos com habilidades de vento e esgrima e se apresenta para os soldados restantes que estavam defendendo uma carruagem. E com uma poderosa magia de cura em área, Caim cura todos os soldados que estavam ali. Os soldados que infelizmente partiram, ele os coloca em sua caixa de itens. Em seguida, chegam Garm e seus soldados. Garm se espanta ao ver a insígnia do Duque Santana marcado na porta da carruagem. A porta se abre, Caim fica pasmo ao ver que é a princesa e a filha do Duque que estavam na carruagem. As duas agradecem por eles terem a salvo. Eles se apresentam, as duas começam a passar mal. Caim pede a permissão para utilizar uma magia que pode acalmar a mente delas. Então ele utiliza a magia Relaxar. A magia tem um efeito tão profundo que as duas ficaram encantadas por ele. Elas chegaram a chamá-lo de mestre, elogiando sua incrível força e magia, e começaram a competir por sua atenção, cada uma puxando-o em uma direção diferente. No final, ele não teve escolha a não ser acompanhar as duas dentro da carruagem. Seu pai assistia em total confusão, incapaz de compreender o que estava acontecendo. A carruagem era tão espaçosa, mas as duas faziam questão de ficar coladas com ele. Ele tentava sair de perto, mas elas o abraçavam, falando que estavam com medo e se sentiriam melhor com ele ao lado. Um tempo depois, eles param em uma cidade a fim de passar a noite. As duas praticamente obrigam Caim a ficar no mesmo quarto que elas, mesmo seu pai falando que é inapropriado. Caim aceita desde que as camas sejam bem separadas. Seu pai o alerta que ele tem apenas 10 anos. As camas até são um pouco separadas, mas na hora de dormir as duas colam as camas junto com a dele e dormem abraçadas com ele. Caim mal consegue fechar os olhos a noite toda, preocupado com toda aquela situação. Todas as noites foi a mesma coisa, até que chegaram na capital. Ao descerem da carruagem, são recebidos pelo vice-capitão da Real Ordem da Cavalaria, Dain von Gazard. Ele agradece a Caim por proteger as duas e também por trazer os seus companheiros caídos de volta. Caim entrega os seus corpos a Dain e pede para que todos saibam como eles foram firmes e destemidos. Lutaram bravamente contra 50 orcs para proteger as duas jovens. Caim se prepara para ir, mas Dain o segura pelo braço e diz que agora ele vai ter uma audiência com o rei. O salão real está lotado de nobres. Caim se aproxima e se curva perante ao rei. O porta-voz do rei explica para todos o que aconteceu, como Caim salvou as duas e como ele trouxe de volta os soldados abatidos. E ele merece uma recompensa. O rei elogia o seu trabalho, pois se ele não tivesse aparecido, nenhuma das duas teria sobrevivido, e concede a ele o título de barão, como também 10 moedas de platina e uma mansão própria. Todos os nobres ficam pasmos com a decisão do rei. Um deles sai do meio da multidão e confronta o rei. Seu nome é Corgino. Ele diz que é impensável uma criança de 10 anos receber um título desses, como também as 10 moedas de platina. O rei então pergunta se ele poderia ter eliminado todos aqueles orcs sozinho como Caim fez. Sua decisão não será revogada. Corgino, com o rabinho entre as pernas e o orgulho muito ferido, sai de cena. Caim, mesmo relutante em aceitar o título, ele não tem muita escolha. O rei encerra a audiência e diz para Caim ir para a próxima sala.
Seu pai está muito orgulhoso, pois nunca pensou que o seu terceiro filho seria o primeiro a ser promovido. O rei agradece pessoalmente a Caim por ter salvo sua filha. O pai de Silk, Eric von Santana, também expressa sua gratidão. Caim diz que não fez nada demais, apenas encontrou pessoas que precisavam de ajuda, mas o rei insiste em expressar sua gratidão como um pai. O rei agora começa a falar sobre o futuro de Caim no reino. Por ele se destacar tanto no uso de magia quanto de espada, ele com certeza tem a proteção dos deuses. O rei não pode fazer vista grossa, a ponto de deixar uma criança tão talentosa agir por conta própria. Por isso foi nomeado como um barão e receberá o pagamento de acordo com os regulamentos oficiais, a fim de manter sua mansão. E se tiver mais alguma dúvida, ele pergunte para o seu pai. Agora o rei fala que vai discutir o assunto mais importante. Ele pergunta a Caim se ele aceita ser noivo da sua filha, a princesa Telestia. E no mesmo instante, Eric oferece a mão de sua filha, Silk. Caim, coitado, entra em desespero e diz que claro que ele não vai se casar formalmente até atingir a idade adulta, mas ele pode ficar noivo das duas por enquanto. Afinal, ele havia dado o braço para as duas na carruagem e também dormiu com duas moças solteiras e agora ninguém mais vai aceitá-las como noivas. Nesse instante temos um pequeno flashback, onde o rei está discutindo com seu braço direito e com Eric sobre o que fazer com Caim. O rei deveria conceder um título e uma mansão para que ele tenha que se sustentar. Com o tempo ele mostrará quem realmente é. Além do mais, as duas estão muito apaixonadas por ele. Então o rei decide que vai fazer o que for preciso para manter Caim neste reino. De volta ao presente, Caim está no meio daquelas situações onde não tem muita escolha e acaba aceitando o noivado duplo. E para melhorar a situação do nosso protagonista, as duas ficam falando que não conseguem tirar da cabeça as noites que eles passaram juntinhos. Eric e o rei pedem para que ele explique o que realmente aconteceu e vão fazendo toda aquela pressão em cima dele. O coitado olha para o seu pai esperando alguma ajuda, mas ele faz aquela cara de eu te avisei. Já em sua casa, Caim está tomando um esporro da sua irmã, enquanto o seu pai diz que o rei o convocou novamente perguntando se o seu filho era um namorador. Ele fica se ajoelhando e se desculpando, falando que nunca mais vai namorar de novo. Algum tempo depois, Caim volta ao altar dos 7 pilares para conversar com os deuses. Zenon explica que no estado atual ele é o mais forte entre os humanos, e se ele continuar exagerando, pode chegar a um nível de semideus, que estão na mesma classe de bestas sagradas e dragões divinos. Há limites para o que se pode fazer sozinho, e esses limites não devem ser testados. Então o deus da criação muda de assunto e diz para Caim trazer mais entretenimento para esse mundo. Talvez deveria usar o conhecimento da sua vida anterior e criar alguma coisa. Caim está na cidade e encontra sua antiga amiga Parma. Ele a reconhece por suas orelhas de gato. Há 5 anos que eles não se viam. Ela está treinando na loja do seu tio. Seu nome é Tamantes. Caim o conhece e pede para olhar sua loja e propõe um negócio, pois ele quer produzir um item recreativo. Os dois conversam um tempo. Caim explica do que se trata o jogo. Tamantes adora a ideia, pois é muito fácil de aprender a jogar e pode ser vendido por um valor acessível. Então Caim pede a ele um protótipo e já adianta uma moeda de ouro para cobrir as despesas, o que assusta Tamantes, pois é um valor muito alto, mas é para ele pensar nisso como investimento inicial e como chefe da Saracen Company vai dar tudo de si nesse projeto. Um tempo depois, Caim retorna para conversar com Tamantes. Ele havia terminado o projeto. Caim fica muito feliz ao ver, pois ficou exatamente como o jogo Reverse, um jogo muito conhecido no outro mundo. Ele dá uma demonstração de como se joga. Tamantes fica muito empolgado, falando que esse jogo vai se espalhar muito fácil. Caim pede para que ele produza algumas versões do jogo, uma mais popular, outra sofisticada para os nobres e uma exclusiva para o rei. Então eles redigem o contrato e o apresentam ao deus do comércio, jurando que cada um manterá sua parte no contrato. Os dois colocam a mão sobre o jogo e o oferecem para os deuses. O tabuleiro desaparece. Então vemos os deuses Zenon e o deus do comércio se divertindo jogando Reverse. Chega o dia da cerimônia de estreia de Caim. No caminho, seu pai lhe dá alguns conselhos. Um dele é para ter cuidado com os pais tentando apresentá-lo às suas filhas. Quando Caim chega ao salão da festa, se depara com Corgino, que não é nada receptivo com ele. O filho dele também está presente acompanhado dos seus seguidores. Caim encontra Silk e seu pai. Eles são apresentados formalmente. Caim diz que Silk fica muito linda naquele vestido e se parece com uma princesa, e ela se derrete toda com os elogios. O seu pai interrompe dizendo que ele é um pouco habilidoso com as mulheres para uma criança de 10 anos. O pai de Caim dá uma desculpa meio
desconcertada, falando que essa maneira de elogiar as garotas é muita influência da sua irmã. Então a família real aparece, o rei faz seu brinde, agradecendo a presença de todos. Caim e sua família se apresentam ao rei. Ele já dá aquela paqueradinha falando que Telestia está linda como sempre. Ele pensou que uma deusa tivesse aparecido em sua frente, e ela se emociona e fica ainda mais apaixonada. O rei já dá aquela bronca em Garm, perguntando se ele criou o seu filho para ser um namorador. Caim apresenta o jogo Reverse, que desenvolveu junto com a Saracen Company. O rei gosta do nome e acredita ser divertido e quer saber mais sobre o jogo mais tarde. E também vai ter uma conversa muito séria sobre a maneira que ele conversa com a sua filha. O pai de Caim o elogia por ter começado seu próprio negócio e vai embora da festa, pois precisa continuar a sua ronda. Silk aparece, aproveita que Telestia não está por perto e chama Caim para conversar. Silk começa a forçar aquele clima, se aproximando bastante dele. De repente chega o filho de Corgino, seu nome é Hábito. Ele cumprimenta Silk achando que ela vai corresponder com muita afetividade, mas pelo contrário, ela é seca e direta. Aí um dos seguidores de Hábito aponta para Caim e fala para ele sair fora, porque o filho mais velho do Marquês de Corgino está conversando com a senhorita Silk. Caim, na humildade, pede desculpas e se apresenta como um barão. Eles entendem que Caim vem de um baronato tão insignificante que nem pôde se apresentar falando seu sobrenome. Silk até tenta explicar, mas Caim interrompe, falando que está tudo bem, e fala que Hábito será o primeiro a se desculpar, pois ele havia chateado a senhorita Silk. Hábito fica muito bravo e chama Caim para ir do lado de fora resolver isso, pois ali dentro tem muitas pessoas. Silk acompanha Caim, mesmo ele falando que não precisava ir. Ela começa a se esfregar nele, falando que está preocupada, mas está fazendo isso só para tirar uma casquinha. Hábito fica doido quando vê ela tão próxima de Caim e exige a atenção dele. Fala que seus dois comparsas têm a proteção dos deuses e irão dar um jeito em Caim. Então um deles começa a conjurar uma magia, de uma maneira muito cômica. Detalhe é que ele precisa de uma cola para conjurar magia. E dispara uma bola de fogo em Caim, mas ela é muito minúscula e sem poder algum. E agora vai o outro, que também utiliza uma colinha, e dispara uma magia de pedra, que também é tão ridícula e insignificante. Mas antes que eles pudessem continuar o show de comédia, Silk interrompe, que não sabe como eles ficaram tão confusos. Caim não se apresentou com um sobrenome, pois ele não é filho de um barão, ele é um barão. E os três travam ao saber que Caim é um menino de 10 anos que derrotou um exército de orcs. Eles se curvam implorando por desculpas e saem bem de fininho. Silk fica rindo, diz que Caim sabia desde o começo que eles haviam se confundido. Mesmo assim, deixou a confusão fluir. E ela cita que ele tem um lado obscuro e vai contar isso para Telestia. Ele fica todo preocupado e pede para ela não contar. Então, ela o chantageia. Se sair com ela, ela vai manter um segredo. Telestia chega pegando a conversa pela metade e pergunta que segredo é esse que eles estão guardando. Antes que Silk começasse a falar, Caim coloca a mão em sua boca. Telestia acha isso um absurdo, um homem colocando as mãos no lábio de uma moça solteira, e diz que vai contar para o Duque Eric, mas é claramente uma super cena de ciúme. E ela pergunta para Silk o que realmente aconteceu. E ela entrega, falando que os dois combinaram de sair em algum momento. Telestia está com muita inveja e também quer um encontro com ele. Ele diz que vai sair com ela também, qualquer dia desses. Então aparece o rei, bem pegando a conversa pela metade, e pergunta a sua filha sobre o que falavam. Ela diz quem vai em um encontro com Caim. O rei fica com uma expressão muito séria e diz a Caim que não é apenas sobre o jogo que eles precisam conversar. Terão uma boa e longa conversa sobre a sua filha também. Nosso protagonista sente que vai ser mastigado novamente. O rei está jogando Reverse com Caim. Acha o jogo muito divertido, quer manter em segredo, mas Caim diz que tem que levar esse entretenimento para o reino todo. Eric também está presente. Diz que ficou sabendo que ele marcou um encontro com sua filha. Apesar do noivado estar certo, ainda é um segredo. E apertando bem o ombro de Caim, diz que é para ele ter cuidado. E no outro ombro chega o rei falando que de fato não é bom deixar ninguém descobrir. E os dois chamam Caim de namorador. E aqui encerramos o recap dos capítulos 1 ao 4, espero que tenham gostado. Se quiserem que eu traga o recap dos próximos capítulos, comentem aqui embaixo, se inscrevam em nosso canal e curtam o nosso vídeo, assim vocês fornecem a mana necessária para nós continuarmos criando nosso conteúdo. E é sempre um prazer ter vocês comigo.